Não case com um framework. E aí galera, beleza? No desenvolvimento de software moderno, a gente tem visto ultimamente a proliferação de inúmeros frameworks. Frameworks são aplicações semi-prontas que você pode estender para as suas necessidades. De maneira geral, é muito bom que a gente tenha diferentes frameworks à disposição. Em geral, essas aplicações são muito boas, são poderosas, são muito úteis e são gratuitas. Entretanto, é importante a gente tomar bastante cuidado. No livro Clean Architecture, do Robert Martin, que eu já falei várias vezes por aqui, ele diz o seguinte, que é bom você separar na sua aplicação as coisas que são políticas ou policy, né, das coisas que são detalhes, que estão mais relacionados com alguma tecnologia. Por exemplo, os casos de uso e as suas classes de domínio, é bom que elas estejam no centro da sua arquitetura e que não dependam diretamente de coisas de detalhes tecnológicos. Olhando dessa maneira, os frameworks, eles não são policy para vocês, não são políticas, eles não são regras de negócio da sua aplicação, mas sim coisas de tecnologia e deveriam estar mais para a periferia da sua arquitetura. Então o Uncle Bob chama atenção para a seguinte coisa no livro Clean Architecture, que é muito perigoso você casar com um framework. Os autores de frameworks, em geral, são muito bem intencionados e, de certa forma, querem o seu bem. Eles estão desenvolvendo software de qualidade e estão disponibilizando para a comunidade. Entretanto, uma coisa importante da gente ter em mente é que o autor do framework não te conhece. Ele não conhece o seu problema específico. Em geral, ele construiu o framework para resolver o próprio problema e o problema dos seus amigos, por assim dizer. De maneira geral, quando você casa com o framework, essa relação é muito assimétrica, porque o seu comprometimento é muito diferente do comprometimento do autor do framework. O Uncle Bob dá um exemplo muito gráfico. Em determinado momento, no desenvolvimento de um sistema, eles estavam utilizando banco de dados. E saiu um framework, no qual você poderia colocar SQL no meio do seu código para fazer interação com o banco de dados. Eles então adotaram esse framework e espalharam por todo o sistema códigos relacionados com esse framework. Num determinado momento, o autor do framework parou de fazer a manutenção. Eu não me lembro exatamente se ele parou ou se ele ia começar a cobrar caro por aquele framework. O que acontece? O autor não está comprometido com você. Eles tentaram remover todas as dependências do sistema com o framework. E foi o maior problema, porque eles não conseguiram fazer isso. De fato, eles tiveram até que descontinuar o desenvolvimento desse sistema. Por quê? O casamento entre eles e o framework era muito assimétrico. O autor não tem muito risco quando ele te oferece um framework. Mas quando você casa com esse framework, o seu sistema fica completamente dependente do framework. Existem vários riscos, então, de você casar com o framework. 4 deles são os seguintes. Número 1. Em geral, o código do framework não é muito limpo. Eles tendem a não seguir aquela regra de dependência que é colocada lá pelo Uncle Bob, que é coisas de alto nível não depender de coisas de baixo nível. Em muitos casos, o framework te pede para você criar dependências entre os seus objetos de negócio com o framework. O segundo problema é o seguinte, no começo do projeto, o framework pode ser muito útil para suas funcionalidades iniciais, mas à medida que o produto vai amadurecendo, ele pode necessitar de outras coisas que não estão implementadas no framework. Como você já se casou com o framework, você vai se encontrar brigando cada vez mais com o código desse framework. O terceiro risco é que o framework pode evoluir para uma direção que você não quer. Inclusive, pode acontecer de você depender de uma feature de um framework que passa a ser descontinuada. Ou seja, aquela feature que você precisava pode desaparecer do framework. E o quarto risco é que pode aparecer um framework novo que você está achando que é melhor que o framework que você está usando e vai ser difícil trocar de framework se você casou com esse anterior. Beleza, então qual que é a solução? Não vou usar framework? Claro que sim, existem muitos frameworks excelentes e você deve utilizá-los. Na medida do possível, tente não se casar com o framework. Quer dizer o quê? Não acoplar, principalmente a parte do core da sua aplicação, da sua arquitetura, com o framework. Tente utilizar a regra de dependência, que é essa ideia de coisas de alto nível não dependerem de coisas de baixo nível. Tenta usar, como eu já mostrei para vocês aqui, a inversão de dependência, ou seja, tente fazer com que o código do core da sua aplicação não dependa diretamente do código do framework, mas indiretamente via, por exemplo, uma interface.
Por exemplo, existe um framework do Java, que é o Spring, que é um framework excelente para injeção de dependência, mas a ideia é a seguinte, não vai ficar espalhando um monte de @autowire nas suas classes de negócio. Por exemplo, se você quiser usar o Spring lá diretamente no main, que é o seu módulo mais sujo, né, como visto lá no próprio Clean Architecture, beleza, mas tente não fazer com que coisas do core da sua aplicação dependam diretamente do framework. Obviamente que existem frameworks ou bibliotecas que você precisa casar. Por exemplo, se você usa C++, você vai ter que casar com STL. Se você usa Java, você vai ter que casar com a Standard Library do Java. Não tem como não se casar. Mas isso deveria ser sempre uma decisão sua. Sempre tenha em mente que uma vez que você casou com um framework ou uma biblioteca, você vai ficar preso com essa biblioteca ou com esse framework durante o ciclo de vida inteiro do seu sistema. Então, qual que é a conclusão aqui, né? Na medida do possível, tente não se casar com o framework. Tente ver se você consegue namorar um pouco ele e manter ele na periferia da sua arquitetura até quando você puder fazer isso. Tente colocar um limite arquitetural entre a sua aplicação e o framework, quando possível. Dessa forma, como diz lá o Uncle Bob, pode ser que você consiga tirar o leite sem ter que comprar a vaca. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.